A Rádio Brigante e o Jornal Nordeste vão percorrer todo o distrito para ouvir todos os candidatos em todos os concelhos às eleições autárquicas. Alfândega da Fé, Bragança, Carraseda de Anciães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Mugadouro, Mirandela, Miranda do Douro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vinhais, Vimioso. Entrevista para ver nas redes sociais da Rádio Brigante e Jornal Nordeste e para ouvir na Rádio Brigântia. Boa noite. No âmbito das eleições autárquicas marcadas para o dia 12 de outubro, a Rádio Brigântia e o Jornal Nordeste estão a ouvir em debate os candidatos à presidência das câmaras municipais dos 12 concelhos que compõem o distrito de Bragança. Hoje temos o candidato do PSD à presidência da Câmara Municipal de Carraseda de Anciães, João Gonçalves. Boa noite. E o único que pode estar presente aqui entre todos os candidatos do concelho, o João Lima, o candidato do PS, não marca presença por motivos de saúde. Paulo Matos, do Chega, e Dulcinea Pinto, da CDU, não podem marcar presença por motivos profissionais. Esta entrevista está a ser transmitida no YouTube da Rádio Brigante e pode ser acedida através do Facebook. Tem a minha moderação, Vítor Fernandes Pereira, e começo por cumprimentar o João Gonçalves novamente. Boa noite. E vamos começar então aqui pela agricultura, sendo que a maçã é o produto diferenciador do concelho, que produz entre 25 a 30 mil toneladas do fruto por ano, sendo que os pomares ocupam 800 hectares dos quase 7 mil que é a área agrícola do concelho. O concelho tem quase 3 mil hectares de vinha e cerca de 2 mil de olival. Em conjunto, estas culturas são a base da economia local, gerando receitas anuais entre os 23 e os 25 milhões de euros em anos normais. Começo por perguntar-lhe que projetos tem para o setor agrícola de forma a potenciar a atividade. Isso é um dos objetivos, a ajudar que mais jovens tenham interesse pela agricultura. Olá, muito boa noite, Vítor Pereira, e cumprimento o vasto auditório da Rádio Brigântia, de todos aqueles que nos estão a ouvir. Um cumprimento que espero que compreendam especial aos carrasedenses que acompanham com certeza a vossa transmissão. Deixe-me, antes de dar resposta à sua pergunta, que é muito pertinente, porque dá-nos a oportunidade de falar sobre realmente as principais atividades económicas do concelho de Carraseda de Anciães, mas deixe-me dizer que tenho muita pena de se perder esta oportunidade de se promover, à semelhança do que se faz nos outros concelhos do distrito de Bragança, de se poder fazer um debate de ideias, um confronto de ideias, que num regime democrático é sempre um momento essencial de praticar a democracia. Mas eu espero que os meus, neste caso, adversários políticos nestas eleições autárquicas, tenham oportunidade de, muito proximamente, estarem presentes e podermos promover esse debate. O Vítor falou e bem, e estamos a sair do principal evento que a Câmara Municipal de Carraseda de Anciães promove, e que tem o nome exatamente de Feira da Maçã, do Vinho e do Azeite, já com 28 edições, já um projeto muito consolidado, mas que temos ao longo destes últimos 8 anos primado por também a desenvolver, no sentido de ser um momento também importante de divulgação e promoção desses excelentes produtos agrícolas, e quando digo excelentes é porque o próprio mercado assim os considera, mas essa é também, digamos assim, a face mais visível de toda uma atividade de divulgação e promoção que fazemos não só desses produtos, mas de todos os produtos agrícolas produzidos em Carraseda de Anciães, nomeadamente na presença que fazemos não só de maneira individual, mas principalmente em conjunto, e nomeadamente com os outros municípios da Comunidade Intermunicipal do Douro. Fazemos questão de estar presentes nas principais feiras do país
e algumas no estrangeiro, de maneira exatamente a darmos visibilidade e a promover esses produtos. Além dessa ajuda e dessa obrigação que temos na divulgação e promoção das potencialidades do concelho, assim como fazemos e poderemos falar mais à frente noutro tipo de produto, é importante também dizer que temos bem presente as dificuldades e a valorização que é preciso fazer dos produtos, nomeadamente quando eles têm que sair da exploração agrícola para os mercados. Sabemos que os acessos às explorações agrícolas do concelho têm, tanto quanto possível, de estar em boas condições para que esses produtos não sofram qualquer deterioração nesse trajeto tão importante. E tem sido uma aposta do município, já antes de eu entrar em funções, era uma aposta do município e continua a ser, e há um investimento grande sempre, todos os anos. É claro que não é possível ir a todos os locais todos os anos, mas de uma forma planeada temos investido na melhoria desses caminhos de acesso às explorações agrícolas para que a maçã, a uva, a azeitona e outros produtos cheguem aos mercados, como eu disse, sem qualquer desvalorização devido a esses percursos. Mas não poderia deixar de falar num tema que é super importante e não é só para Carraseda de Anciães, mas quando se fala de agricultura, e nomeadamente em Trás-os-Montes, nós temos que falar em regadio. E, portanto, a nossa sensibilidade para o tema é tão grande, num concelho que não tem, que só tem regadio a partir de charcas individuais dos produtores de maçã, que não estaria bem nesta entrevista se não fizesse aqui, se me permite, um histórico, ainda que abreviado, da primeira medida que tomei quando comecei estas funções em finais de 2017, que foi abraçar o desafio de desenvolver trabalho no sentido de concretizar a construção de uma barragem e de ser concretizada a construção de uma barragem e de uma área de regadio relevante para o concelho. E foi ao longo destes anos que foi produzido um trabalho sempre gradual. Começamos por fazer um estudo, lembro-me, um estudo estratégico de regadio para o concelho, para procurar os melhores sítios onde se poderia construir e onde houvesse viabilidade económica para apostar na construção de uma infraestrutura destas, essencial para estas culturas e em função das alterações climáticas que hoje em dia estão em cima da mesa, um tema que está em cima da mesa ainda mais premente. É importante desenvolver estes conceitos, mas o que é certo é que a partir desse estudo estratégico de regadio para o concelho foi possível desenvolver os estudos, estudo prévio, estudo de impacto ambiental. Hoje já temos projetos de execução para uma barragem e a área de regadio no lugar da Veiga, portanto, chamando-se a intenção de investimento o aproveitamento hidroagrícola da Veiga, que se trata de construir uma barragem que pode regar uma área de cerca de 700 hectares, o que é muito relevante. Nós estamos numa fase em que esperamos a análise de segurança do projeto de execução da barragem por parte da Agência Portuguesa do Ambiente e de depois se debruçar sobre o RECAP que submetemos para depois podermos, sim, avançar em concreto para a execução desta intenção tão importante e que está também sinalizada, é importante dizê-lo, no grande estudo que este Governo apresentou já da água que une, que junta as necessidades que o país tem em água para as diferentes necessidades, não só de regadio, mas de abastecimento público também, e esta solução encontrada em Carraseda de Anciães tem também esta virtude,
tem a virtude de poder servir para este propósito de regadio, de serviço aos agricultores, aumentar a sua capacidade e a sua competitividade no mercado com outro tipo de produto, mas também tem a grande vantagem de se situar muito próximo da barragem de Fonte Longa, que é a nossa principal origem de água para abastecimento público e que é uma pequena barragem e que em situações de seca extrema pode ser reforçada por este aproveitamento hidroagrícola. Isso é muito importante. Nós não há muito tempo, em 2022, estivemos, como bem se lembram, numa situação de seca extrema e onde chegamos a fazer transvase de água do rio Tua em caminhões externos para a barragem de Fonte Longa e estivemos na iminência de ter que fazer restrições ao consumo de água. Eu não me esqueço disso e, portanto, continuamos entusiasmados no projeto, estamos numa fase muito avançada e eu creio que no próximo mandato o Executivo, constituído a partir das eleições de 12 de outubro, terá uma tarefa muito mais fácil, que será ter as ferramentas todas para poder avançar com o projeto e executá-lo. Aqui também no âmbito da agricultura, o plano de ação para a gestão sustentável e valorização do setor vitivinícola da região demarcada do Douro foi recentemente aprovado. Prevê um apoio de 50 cêntimos por quilograma de uvas entregues para destilação, com uma dotação de 15 milhões de euros que será financiado pelo orçamento do Estado. Esta medida tem como prioridade ajudar os pequenos viticultores, cuja área total de exploração não exceda os 5 hectares, assegurando-lhes um rendimento mínimo e permitirá reduzir os excedentes de vinho. Considera que é uma medida fundamental para Carrazede de Anciães, tendo em conta que está abrangida nesta área? Sem dúvida que é uma boa ajuda. O tema é bastante complexo. Os problemas que subsistem neste setor e nesta área demarcada, que é só a área, portanto, a região demarcada regulada mais antiga do mundo e com a expressão e a marca que tem, é uma marca internacional, o Douro. Como eu digo, o problema é bastante complexo e, portanto, não é só com uma medida que se resolverão os problemas, mas essa é uma boa medida tomada numa altura já de começo de vindima e dentro do que entretanto me fui apercebendo e vou ouvindo que este ano subsistem outros problemas decorrentes da quebra de produção que já durante a vindima se tem vindo a verificar e portanto a medida pode ser efetiva em termos de ajuda a esses pequenos produtores, que é a grande preocupação que temos, sem dúvida. Preocupam-nos todos os agentes económicos envolvidos neste setor vitivinícola, mas como compreendem, até pelo impacto social, preocupa-nos sempre o acompanhamento destes cerca de 17 mil viticultores do Douro, que dependem muito, o seu rendimento depende muito da venda das uvas para fabrico de vinho do Porto ou vinho DOC, produtos que depois são muito apreciados no mercado e, portanto, é bom que ano após ano se arranjem formas de equilíbrio em que os produtores acabem também por beneficiar da valorização desses produtos finais. Passando aqui também, e relacionado ainda com a agricultura, mas mais para o ramo empresarial, considera que seria viável a criação de empresas para a transformação do concelho, sendo que há muitas pessoas a trabalhar, por exemplo, na apanha de frutos, mas depois o trabalho simplesmente acaba e ficam sem emprego de novo. Como é que a Câmara pode ajudar aqui neste aspecto? Bom, nós temos algumas preocupações e que já são evidentes em termos de investimentos e opções políticas de gestão, políticas públicas que tomamos, e uma delas tem a ver com a ampliação da nossa antiga zona oficinal e artesanal,
que promovemos já nestes anos anteriores uma ampliação para o dobro. Nós tínhamos cerca de 40 lotes nessa zona e, portanto, tornamos possível, portanto, ampliar para mais 40 lotes. Também introduzimos o conceito de, portanto, zona empresarial e posso lhe dizer que numa zona que concluímos os trabalhos de infraestruturação e que inauguramos há cerca de 2 anos. Desses 40 lotes, desses novos 40 lotes, 75% estão entregues a empresas. É claro que nós desejaríamos sempre que as empresas a instalar incorporassem não só a necessidade da mão de obra, porque é importante para a fixação de pessoas, e nomeadamente jovens, que estão na vida ativa, também que introduzissem novas tecnologias, conceitos inovadores, mas também que pudessem de alguma forma transformar esses produtos, como o Vítor Pereira falou, que tão bem os nossos agricultores produzem e que são excelentes, mas que pudéssemos introduzir a mais-valia da transformação e que também a Carraseda pudesse ficar essa mais-valia. Infelizmente isso é um processo que nós não conseguimos gerir. Nós tentamos atrair esses empresários. Há algumas empresas com conceitos muito interessantes e que se estão a instalar no nosso parque empresarial. Como lhe disse, começam-se a ver os primeiros passos no sentido da edificação desses pavilhões. Este é um processo que demora sempre algum tempo. Nós temos sempre a impaciência e queremos resultados para o dia seguinte. Isso nem sempre é possível. Mas, portanto, acho que é uma forma, foi um daqueles investimentos estruturais, projetos estruturantes que classificamos desde que estamos nestas funções, que elegemos como prioritários. A zona industrial, portanto a ampliação da zona industrial, introduzir o conceito de parque empresarial, também não é de descurar uma aposta que já vinha do executivo anterior, antes de eu entrar em funções, mas que continuamos a apostar no nosso centro de apoio empresarial, onde estimulamos a fixação de jovens empreendedores e, portanto, tem também tido alguns resultados, mas como eu estava a falar de projetos estruturantes, já falei de 2, o parque empresarial, o aproveitamento hidroagrícola para regadio. Deixe-me só, para não perder o fio à meada, eleger também no setor do turismo, que eu considero com certeza um pilar complementar, mas cada vez mais importante no desenvolvimento económico da região e também de Carraseda de Anciães. Também estamos, além de outros projetos, e um deles tem a ver com a Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua, em que temos na aldeia de Foz Tua instalado o Centro Interpretativo do Vale do Tua, além de outros investimentos que se fizeram naquela aldeia, mas queria-lhe também, obviamente, falar de uma empreitada, um investimento que estamos agora a desenvolver, ligada, portanto, não só ao bem-estar, mas também às águas termais de São Lourenço, onde estamos, neste momento, está a ser desenvolvida uma empreitada no sentido da edificação de um pavilhão definitivo para esse fim, e que também pode ser uma âncora importante também nesse setor das águas termais para o desenvolvimento turístico. E já agora deixe-me falar também de uma necessidade não só de Carraseda de Anciães, mas de todo o país, e hoje muito falado em todos os países europeus, o problema da habitação. E que temos também esse objetivo estruturante de desenvolver a nossa estratégia local de habitação, que foi elaborada e que foi validada pelos órgãos autárquicos, também devidamente validada e assinado o acordo financeiro com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, e que estamos agora num momento fundamental de executar esses projetos que aí foram identificados, estando já em fase de adjudicação a construção
de um prédio com 30 fogos para melhorar o acesso à habitação, além de estarmos a lançar pela segunda vez um concurso para a construção de mais 25 habitações para alojamento de um núcleo precário identificado em Carrasé de Anciães. São projetos, sem dúvida, estruturantes para o concelho, são projetos essenciais para construirmos um futuro melhor, com melhores condições de vida para os carrasedenses, mas acima de tudo também construirmos um concelho mais justo, mais solidário e mais coeso. Também agora pegando nas qualificações, já mencionou aqui também um ponto da requalificação de certos caminhos rurais para o acesso às vinhas, nomeadamente. A pergunta vai nesse sentido, se estão planeadas mais qualificações de caminhos rurais. Sim, é uma preocupação permanente e nós temos todos os anos, antes de elaborar o orçamento municipal, eu reúno com os senhores presidentes de junta, que são representantes da população, que estão muito mais próximos das pessoas, e identifico em cada freguesia onde é que a Câmara Municipal, através do seu orçamento, pode ajudar a Junta de Freguesia. E sem dúvida que todos eles elegem os caminhos vicinais, a manutenção dos caminhos vicinais, como uma prioridade. E, obviamente, num concelho eminentemente agrícola, toda a gente compreende isso. E, portanto, todos os anos apostamos uma fatia importante do orçamento municipal para essa questão dos caminhos vicinais. Mas deixe-me também, Vítor, dizer-lhe que dentro da área da mobilidade, a mobilidade hoje em dia é talvez das questões mais importantes nas nossas terras, nos nossos concelhos. Portanto, é importante adaptarmos essa mobilidade às necessidades dos dias de hoje. Mas há uma grande dificuldade para os municípios. Uma grande dificuldade no que toca às estradas municipais, que, como sabemos, já vamos para o segundo quadro comunitário, onde esse tipo de investimentos não é elegível de financiamento comunitário e, portanto, qualquer manutenção, qualquer beneficiação de estradas municipais tem que ser feita exclusivamente à custa dos orçamentos municipais. E são sempre intervenções muito onerosas e, portanto, temos feito um esforço nesse sentido. Todos os anos priorizamos que troços vamos intervir e posso lhe dizer que nos últimos 3 anos, só para darmos um exemplo, nos últimos 3 anos, só em estradas municipais gastamos cerca de 2,5 milhões de euros só de orçamento municipal, e os nossos orçamentos municipais, contrariamente ao que muita gente pensa, não são muito avultados em termos de verbas disponíveis para investimento. Esse é um assunto importante, é um assunto que os autarcas têm identificado junto dos sucessivos governos como uma dificuldade, para que de hoje à amanhã não tenhamos um país com estradas municipais que são as principais, são os troços com mais quilómetros com certeza no país, sem estarem devidamente seguras e cómodas para poderem ser transitadas. Portanto, tem aqui esta preocupação na melhoria da acessibilidade. Já tem pensado alguma estratégia para o melhoramento dessas acessibilidades? Nós temos sensibilizado o Governo para a possibilidade dos municípios, através da revisão do financiamento das autarquias locais, poder haver uma forma de ajuda aos municípios nesta questão. E também haver a possibilidade de os municípios poderem beneficiar do acesso a linhas de crédito, obviamente em condições que sejam especiais para investir neste setor. E eu acho que isso facilmente se percebe que, sendo um assunto importante para uma área tão importante do país, eu acho que poderemos juntos encontrar soluções. Pegando também aqui, ainda relacionado com as acessibilidades, mas no ramo dos transportes, como é que está a rede de transportes de Carraseda de Anciães?
Bom, outro assunto muito importante e muito preocupante. Nós somos autoridades de transporte, embora tenhamos delegado na comunidade intermunicipal essas funções, mas acompanhamos em conjunto com os outros municípios da Cimedouro estas questões da mobilidade. Para nós é um dos pontos importantíssimos para o desenvolvimento de qualquer região e da nossa também, e é tão importante que a comunidade intermunicipal há cerca de um ano portanto, tem representação permanente junto das instâncias da União Europeia. E isso permite-nos ter acesso não só a informação importante e a podermos também ter voz junto dessas instituições, mas também a termos um conhecimento das redes europeias temáticas. E essa é uma área onde pertencemos já, integramos uma rede que é a Polis, que é a maior rede europeia de mobilidade, e onde estamos a trabalhar exatamente para tentar perceber em regiões da Europa similares à nossa, e a União Europeia é feita por regiões, tentarmos perceber qual é a melhor forma de adaptarmos a nossa rede de transportes às necessidades dos nossos cidadãos. E sem dúvida que, entre outras coisas, ressalta logo à partida que nos nossos concelhos, pelo menos naqueles à escala de Carraseda de Anciães e com os problemas que nós temos, ressaltam logo duas questões. É a questão de os veículos não precisarem de levar tanta gente, serem mais pequenos e mais eficientes, e por outro lado, também haver um transporte chamado flexível. Podermos adaptar ou flexibilizar o transporte à medida das necessidades das nossas gentes. E, portanto, essa é uma preocupação que está sempre premente entre nós, não só comigo, mas com os colegas autarcas, não só do Douro, mas da Terras de Trás-os-Montes também, com quem conversamos e dialogamos permanentemente, no sentido de estabelecer pontes entre as duas comunidades europeias e arranjarmos soluções para os problemas dos nossos cidadãos. Passando agora aqui para outra área, a saúde em Carraseda de Anciães, pelo que tenho conhecimento, tal como outras zonas do interior, está a enfrentar agora alguns problemas estruturais. Por exemplo, quantos médicos de família estão em falta no concelho? Nós temos estado muito próximos em diálogo quer com o nosso centro de saúde e nomeadamente com a sua diretora, mas também com o Conselho de Administração da OLS do Nordeste, exatamente para percebermos também, não só transmitir as nossas preocupações e as preocupações que os cidadãos nos fazem chegar, mas também tentarmos aqui, de alguma forma, servir de alguma ponte naquilo que nos é permitido para fazer chegar também as preocupações junto do Governo, e nomeadamente, neste caso, do Ministério da Saúde e da Sra. Ministra. Nós estamos em Carraseda de Anciães, pelo que me parece, no bom caminho. Estamos no bom caminho, porque era uma preocupação realmente a falta de médicos de medicina geral e familiar, mas pelo que tenho conhecimento, não só essa questão estará com boas perspectivas de se resolver, porque os médicos que estavam a trabalhar no nosso concelho chegaram à idade de aposentação, alguns, e portanto deixaram de poder colaborar, pelo menos portanto, tão ativamente, mas nomeadamente o modelo de unidade de saúde familiar está a ser
a ser salvaguardado para que no futuro possa ser uma realidade, e isso permite também exercer alguma atratividade sobre novos médicos, e eu tenho também, eu acredito que a nossa localização, não só no distrito de Bragança, mas uma localização com acessibilidades mais fáceis a outras zonas do país, torna impossível que esse problema possa ser gerido sem prejuízo para os nossos municípios. No entanto, estamos sempre em diálogo e tentando, dentro da possibilidade, também ajudar, dar os nossos contributos para que se resolvam alguns problemas, e alguns são resolvidos mesmo com a participação do município. E eu posso dar alguns exemplos. Nós temos um protocolo, temos uma sensibilidade e uma preocupação com o transporte, nomeadamente de doentes oncológicos, e já há cerca de 9 anos o município de Carraseda de Anciães estabeleceu um protocolo, nomeadamente com o IPO do Porto, e todos os dias transportamos, claro que doentes que tenham mobilidade e que, portanto, que possam ser transportados num transporte normal. Todos os dias transportamos doentes com a vantagem para eles de não terem que esperar pelo transporte que vem à região e que passa por muitas localidades, e que é quase um calvário um doente nessas condições, além do tratamento que vai ter, e que são muito debilitantes, como sabemos, ter ainda que estar tantas horas dentro de uma viatura, tanto para ir como no regresso. Queria também dar conta que temos um protocolo com o Centro Social e Paroquial do Pombal, que é uma IPSS do Conselho, que desenvolveu em determinada altura um conceito muito interessante e inovador, que denominam tuk-tuk social, que não é mais nem menos que um transporte para aqueles estratos sociais, pessoas pertencentes a estratos sociais mais desfavorecidos, mais vulneráveis, pessoas em situações mais vulneráveis, poderem não só deslocarem-se para consultas, fazerem exames, mas com a vantagem, neste caso, de irem acompanhados. E portanto, tem sido também uma parceria importante que o município tem com este Centro Social e Paroquial. Obviamente o município participa também nos encargos, mas poder-lhe falar também na área da saúde, nomeadamente de 2 tipos de ajudas que damos aos municípios na área da saúde. Por um lado, o pagamento de encargos não comparticipados de medicamentos, e nós temos uma política de apoios sociais muito direcionados para aqueles estratos sociais que já referi. Nós não universalizamos os apoios. Os apoios são ponderados e tentamos, obviamente, privilegiar esses estratos sociais mais desfavorecidos e pessoas em situação vulnerável. E, portanto, temos também, além disso, um protocolo com outra IPSS, a Dignitude, para o acesso ao medicamento solidário, e também numa área nova, ou seja, a área não é nova, mas eu acho que a sua visibilidade tem vindo a aumentar, e nomeadamente desde que tivemos os problemas, nomeadamente com a pandemia, que é na área da saúde mental. Nós temos uma IPSS sediada no Conselho, chamada da Alma Tua, uma associação que se dedica à promoção da saúde mental, e o município também, nessa área, também tem um protocolo para que pessoas com menos possibilidades possam ter acesso a esses serviços. Aqui também na saúde, gostaria de saber como é que está o acesso dos municípios a consultas externas, e se há alguma medida criada para trazer uma certa especialidade ao Conselho, como aconteceu, por exemplo, em Freixo de Espada à Cinta.
Eu acredito que nós temos que ponderar sempre novas medidas e outras medidas à medida que nos vamos apercebendo de que há essa necessidade. Talvez pela localização, temos o acesso ao LS Nordeste, mas também estamos muito perto também, nomeadamente de Vila Real, onde há várias unidades de saúde também que prestam cuidados de saúde. Eu penso que talvez por essa via as pessoas têm conseguido encontrar respostas e não temos sentido a necessidade, ou pelo menos não nos têm feito chegar a necessidade de intervirmos nessa área. Ok, pronto, agora passamos para a educação. Gostaria de lhe perguntar se sente que a oferta de cursos profissionais ou tecnológicos é limitada no concelho, tal como acontece noutros mais despovoados. Há saída de jovens interessados em áreas técnicas ou em cursos especializados para outros concelhos do distrito. Como é que se pode combater isto? Nós temos essa percepção. Embora tenhamos alguns concelhos limítrofes onde haja uma oferta em termos de cursos profissionais. Como sabemos, em Carraseirenses atualmente temos só os alunos têm só acesso a um curso profissional, portanto, por via do ensino na escola pública, mas nós tivemos no Concelho uma escola profissional a funcionar até há uns anos atrás. Depois, talvez, e penso que foi essa a razão, por via do ensino profissional ser ministrado também na escola pública, perdeu sustentabilidade e, portanto, deixou de funcionar. É bem verdade que nesse mesmo sítio, nesse mesmo local, tivemos durante alguns anos um protocolo com o Instituto Politécnico de Bragança para serem ali ministrados alguns cursos TESPs, que são já, digamos assim, uma forma de evolução e desenvolvimento para alunos que tenham enverdado por essa vertente. Hoje há uma aposta muito evidente, e eu penso que devia ser consolidada nos cursos técnicos, nos cursos profissionais, porque é uma constatação que todos sentimos. Há espaço para que bons profissionais, advindos desse tipo de ensino, possam ter uma vida profissional, e uma vida profissional valorizada. E é pena que muitas vezes, nomeadamente nos nossos concelhos, já tínhamos dificuldade em encontrar esses profissionais. De qualquer maneira, eu compreendo que não podem em todos os concelhos termos o conceito de, em todos os concelhos, replicarmos a administração desses cursos. Há também dificuldades para isso, e, portanto, nós neste momento estamos confortáveis com as soluções que há perto de Carraseda. Agora, passando aqui para outro tópico mais relacionado com a demografia, entre 2011 e 2021 o Concelho perdeu mais de 800 pessoas, ou seja, quase 14% da população. Pergunto-lhe que ideias tem para travar a perda populacional? É sem dúvida a mãe de todos os problemas. O problema demográfico penaliza-nos muito, a nós e a 2/3 do território português. Essa é uma constatação, um diagnóstico já feito há muito tempo, e que, portanto, sabemos que já foram elencadas um sem número de medidas em estudos feitos para o efeito, e sabemos bem que a dificuldade é depois haver implementação de políticas públicas com envelopes financeiros suficientes para contrariar essa tendência. E sem dúvida que eu acho que era daqueles assuntos que merecia de longe haver um pacto entre os grandes partidos portugueses, para que houvesse a coragem
de canalizar para estes territórios investimento público que pudesse alavancar e dar um sinal aos investidores privados para que valesse a pena investir nos nossos territórios, porque não tínhamos ilusões. As pessoas só se fixam se tiverem condições de vida, e a condição essencial é terem, obviamente, a possibilidade de ter o seu rendimento. E um seu rendimento capaz para terem uma vida de acordo com as suas aspirações. Nós também temos de ter consciência de outra coisa. É que temos de ter consciência que, por um lado, é preciso promover coesão territorial, coesão social e coesão económica, mas, por outro lado, também temos de ter interiorizarmos a ideia de que não podemos combater essa diminuição de população se não tivermos entrada de novos cidadãos. A questão das migrações está muito na ordem do dia. Tem vertentes e que são muito complexas, com certeza, tem os seus impactos e que é preciso acautelar. Tem que ser, obviamente, de uma forma regulada. Todos concordamos, mas não podemos fugir da principal questão. É que se Portugal não se tornar atrativo para migrantes, nós não conseguiremos crescer nos próximos anos. O nosso PIB vai afundar, e isso de certeza que ninguém quer. E, portanto, há que ser coerente, não ser demagogo, e, nomeadamente, nesta altura destas eleições, há sempre lugar a essas demagogias. Eu tenho, pelo menos, estou consciente de que em Carraseda de Anciães a nossa principal atividade económica, que é a agricultura, sabe bem hoje em dia que sem migrantes não tem mão de obra. E não tem mão de obra alguma durante o ano, mas muito menos durante as épocas da apanha da maçã, da vindima, enfim, da apanha da azeitona. Portanto, temos de ter consciência que temos que criar condições para receber pessoas de outras nacionalidades que venham com certeza integrados, que consigam aqui fixar-se, exercer as suas profissões e que com isso possam contribuir para o crescimento económico do país e para Portugal continuar a ser um país como nós queremos que seja. Também aqui no âmbito da população, perguntava-lhe que projetos foram implementados nos últimos tempos no que toca a apoio de idosos, sendo que falamos de um concelho normalmente envelhecido, e esta área que também é das suas preocupações. Nós temos, sim, sem dúvida, um terço da nossa população, portanto, são séniores e, portanto, temos que estar conscientes dos seus problemas. Há muitos problemas associados também à dispersão, portanto, geográfica. Nós temos pouca população, mas temos muita área, não é? Nós temos cerca de 290 km quadrados, e, portanto, cerca de 5.400 habitantes. Portanto, nisto tudo, temos cerca de 40 localidades, ou seja, temos muitos idosos que geralmente vivem ou com o cônjuge ou sozinhos, porque infelizmente os filhos não estão por cá, e que, obviamente, à medida que a idade vai avançando, que alguns problemas de saúde vão aparecendo, também têm menos mobilidade, têm menos capacidade económica, se calhar, e que precisam de algum tipo de acompanhamento. Nós estamos bem cientes disso, e por isso mesmo, dentro da própria estrutura da Câmara Municipal, nestes 8 anos, multiplicamos por 8 os colaboradores que se dedicam
estas questões que têm a ver com a ação social. Obviamente é uma abordagem mais lata, não é só com os séniores, é com todos, mas sem dúvida que os séniores estão na linha da frente das preocupações. Ainda há bem pouco tempo estabelecemos protocolo com a Guarda Nacional Republicana para a implementação de um projeto da e-Guard que permite sinalizar, portanto, identificados que estejam alguns municípios que pelas suas características estejam isolados, digamos assim, permite que tenham um instrumento à disposição, um aparelho, para que possam acionar em sinal de ajuda. Portanto, se precisarem de ajuda. E a Guarda Nacional Republicana responderá logo após. A Câmara Municipal participa, obviamente, custeando o preço desses equipamentos. Mas temos também outras matérias onde desenvolvemos trabalho com eles, nomeadamente portanto, o contrato local de desenvolvimento social, o CLDS 5G, neste caso, em que temos 3 técnicas que estão também a desenvolver trabalho com eles. Estamos sempre muito perto das nossas IPSS, que desde logo são 5 IPSS que trabalham nesta área e que nós acompanhamos com muita atenção. Estamos também, temos um programa só municipal de apoio à melhoria da habitação. Portanto, alguns desses séniores têm essa possibilidade de terem acesso a pequenas obras até 7.500 euros que possam fazer melhoramentos nas suas casas. Portanto, aqui temos também um projeto que está a ser desenvolvido, aliás, na maior parte dos municípios portugueses, chamado Radar Social, que é precisamente também um projeto onde técnicos da ação social fazem a sinalização e identificação de casos destes de necessidade. E depois não podemos esquecer que, em face portanto, da descentralização de competências que também no setor social aconteceu, as câmaras municipais assumiram também competências importantes, não só na questão do atendimento social, mas também, não no caso dos idosos, mas noutros casos, também na questão da gestão do RSI. Enfim, há toda uma série de trabalho que estes 8 colaboradores, que, como eu disse, executam, que são exatamente fruto das necessidades que têm surgido à Câmara Municipal. Muito bem, agora no final do ano passado também o Tribunal de Contas deu luz verde ao avanço do projeto de construção do balneário das Caldas de São Lourenço. Este visto, segundo disse, era o último passo para que as obras pudessem ter início. Como é que está esse processo? Está a correr normalmente, a empreitada decorre dentro do calendário previsto. Nós pensamos que é desde logo um objetivo que muito ansiado em Carraseda de Anciães, com certeza na freguesia de Pombal de Anciães, que é onde se localiza o São Lourenço, mas também em todo o concelho. Aliás, se formos ao histórico das eleições autárquicas, portanto, desde 1976, se calhar em todas elas, na campanha eleitoral se falou do São Lourenço. Agora é que é. O que é certo é que estamos numa fase já de empreitada. O que prevemos é que ela possa ocorrer no início do próximo ano, a finalização da empreitada. Depois disso, iremos com certeza tratar dos licenciamentos necessários junto das diversas autoridades, nomeadamente a Autoridade de Saúde, para que seja possível o seu
seu funcionamento. Eu gostaria muito que no verão de 26 pudesse abrir portas, mas se não for nesse verão, há de ser com certeza em tempos muito próximos. Eu não gosto de comprometer com datas quando não depende só de mim, e portanto é que sou muito cauteloso em apontar a datas, mas é um investimento avultado, é um investimento na empreitada de cerca de 1.700.000 euros, e ainda não estamos a contabilizar todo o equipamento que vai ser preciso adquirir, e não só, mas eu acredito que seja uma âncora importante para outro tipo de investimentos, nomeadamente investimentos no âmbito do turismo e investimentos privados. Também disse há pouco que o município tinha intenção de requalificar a Igreja de São Salvador. Recentemente também foi inaugurada a nova Via Sacra do Santuário da Paixão. Nessa altura destacou que é a pretensão apostar no turismo religioso. Também nos disse que a gestão do castelo, que é monumento nacional, poderia passar à alçada da Câmara. Portanto, há aqui diversas estratégias para potenciar o turismo. Para os próximos 4 anos, é uma aposta o turismo? É, sem dúvida, tem sido e vai continuar a ser. Portanto, nós começamos a entrevista a falar de agricultura, como não poderia deixar de ser, mas também depois falamos de turismo. E falamos das potencialidades do concelho, além da questão dos produtos agrícolas de excelência, com certeza que há todo o património natural, o património cultural, a história, que é preciso preservar. E em tudo isso há intenções de consolidar conceitos e consolidar projetos. O Vítor falou de vários deles. Eu começaria, se calhar, pela nossa identidade, pelo nosso património cultural, e nós temos muito para oferecer nesse aspecto. O Castelo de Anciães com a sua vila amuralhada é bem um exemplo de um ícone não só de Carraseda de Anciães, mas de toda a região. É uma fortificação e um local com uma importância estratégica passada muito importante na história da região. Só para termos uma ideia, para aqueles que não sabem, aquele local tem vestígios de ocupação humana de há cerca de 5.000 anos. Portanto, desde o século XI, anterior à nacionalidade, foi-lhe concedido o primeiro fural ao castelo e vila amuralhada de Anciães, por um rei leonês, Fernando Magno. Foram sucessivamente, portanto, confirmados furais, até que deixou de funcionar como fortificação, a partir do momento em que deixou de ser de sede concelho e a sede passou para a localização da vila atualmente, e que isso aconteceu em 1734, só século XVIII. Portanto, um monumento nacional, está classificado como monumento nacional. A Igreja de São Salvador, no seu interior, tem uma classificação individual de monumento nacional, e é, sem dúvida, uma igreja com uma importância muito grande dentro do românico. É verdade que no âmbito da descentralização foi-nos perguntado se quereríamos ou se estaríamos disponíveis, nós, município, a ficar com a gestão desses 2 monumentos nacionais, e ainda há o Pelourinho, que também tem classificação. Na altura, a Câmara Municipal exigiu algumas condições que não são condições difíceis de serem concedidas, mas isso não aconteceu ainda. Mas eu acredito que o município, se houver condições, se puder fazer essa gestão, pode com certeza gerir muito melhor esse património do país, património do Estado. Há de ser sempre propriedade do Estado, mas em termos de gestão eu acho que o município pode fazer. E associado a este ícone, nós temos feito nos últimos anos sempre, fazemos outro evento ligado ao medieval. Fazemos o nosso mercado medieval no fundo, portanto, no sítio
onde passou a ser sede de concelho no século XVIII, e ligamos a um torneio medieval no castelo. Um torneio medieval que é, assaz, diferenciado de outros que tenham ouvido falar, porque é um torneio em contexto real. Há competição em contexto real. E, portanto, eu convido todos aqueles que não conhecem para o ano, com certeza, se o Executivo voltar a apostar nesse tipo de evento, a irem visitar e aproveitar esses momentos exatamente não só para se recriarem no mercado, para se recriarem no torneio, mas aproveitar esse momento para visitar, sem dúvida, este castelo e Vila Amuralhada de Anciães, que merecem bem essa visita. Mas temos outros projetos muito interessantes. Temos o projeto dentro da área cultural, o projeto do Museu de Memória Rural, que tem um corpo central em Vilarinho da Castanheira, uma freguesia que já foi de sede de concelho também, e que tem núcleos museológicos espalhados por outras localidades do concelho e que, portanto, merece também uma atenção especial. Até temos atualmente um protocolo com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte para podermos, eventualmente, se tivermos sucesso numa candidatura que fizemos, podermos abrir um núcleo museológico do Tanoeiro, que era uma arte, obviamente, fundamental nas regiões vitivinícolas e no Douro também, e que nós queremos que fique instalado em Mogo de Anciães. Mas dentro do património natural, e fazendo a ligação do património natural com o património cultural, temos também essa questão do património religioso. Nós temos feito protocolos com a Unidade Pastoral e com a Diocese de Bragança Miranda, no sentido de podermos ajudar a preservar algum património religioso nas igrejas que a Diocese tem no concelho. E fruto disso, criamos já um circuito de visitação religioso que tem pontos muito interessantes e que tem sido muito, muito procurado. E, em alguns locais, essas igrejas estão situadas em santuários, portanto, em ermidas, em santuários, e temos feito requalificação desses santuários, como é o caso da Senhora da Paixão, que falou, mas temos outros onde isso aconteceu. Portanto, são lugares que, depois de valorizados, ligando a questão religiosa à questão do património natural, é muito interessante ver a resposta de atratividade com que os turistas vão a esses locais. A adicionar ainda à rede de miradouros, que está sempre em desenvolvimento e que temos, sem dúvida, nestes 290 km quadrados, temos miradouros que nos dão paisagens espetaculares, fantásticas e de uma diversidade sem paralelo. Nós temos miradouros onde podemos ver o Alto Douro Vinheteiro, o Rio Douro, podemos miradouro no Rio Tua e vermos, obviamente, em face da nova volumetria da Albufeira, podermos também apreciar a paisagem de outra forma. Temos quedas de água fantásticas, temos também miradouros como esse da Senhora da Paixão, onde se vê de uma forma brutal todo o horizonte ali ao dispor. Enfim, há várias formas de atrair visitantes e nós temos-nos valido destas potencialidades todas para o fazer. E já respondeu aqui a todas as minhas questões. Falta uma última, João Gonçalves, que está atualmente na presidência, e pergunto-lhe qual é a sua motivação e ambição para esta recandidatura. Vítor, a motivação a motivação e o entusiasmo são as mesmas, até eu diria que reforçadas em relação a 2017, que foi a primeira vez que liderei esta candidatura. Eu digo sempre liderei porque isto é fruto do trabalho de muita gente. Eu sou o rosto, mas sei bem que as lideranças
não se fazem sozinhas e, portanto, há aqui um trabalho de equipe, não só na Câmara, mas na Câmara, na Assembleia e nas juntas de freguesia. E por isso é que eu valorizo muito o facto de, nestas eleições autárquicas, estarmos presentes como candidatos em todas as freguesias, em todas as 14 freguesias ou uniões de freguesia do Conselho, além, obviamente, da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal. Agora, este entusiasmo, esta disponibilidade, esta vontade decorrem do gosto de fazer aquilo que faço, mas muito mais de querer concretizar muitos destes projetos que foram pensados há algum tempo, estes estruturantes que sabemos que demoram muito tempo. Nós, quando começamos a trabalhá-los, nós não tínhamos a certeza de sermos, ainda hoje não tenho, de sermos nós a concretizá-los. Mas o importante era começá-los, era desenvolvê-los, para que quando estiverem concretizados sejam uma mais-valia para transformar e podermos contribuir para o desenvolvimento de Carraseda de Anciães e para que os carrasedenses tenham um conforto maior, obviamente, na sua vida. É isso que pretendemos. Sabemos bem da necessidade que estes territórios têm em atrair investimento, sabemos-lo bem, temos-lo feito junto dos investidores privados. Hoje em dia, Carraseda de Anciães, há muitos exemplos de investidores que estão já a investir no Conselho e outros a preparar investimentos, mas mesmo naquilo que é importante no município hoje em dia, que é poder captar investimento público. Sabemos bem que no quadro comunitário 2020 nós tivemos uma execução exemplar a nível da região norte. Sabemos-lo bem, se olharmos aos números per capita, nós captamos mais de 10 milhões de euros nesse quadro de investimentos para o Conselho. Sabemos bem que temos entre mãos um desafio muito grande. Nós temos entre mãos, neste momento, e por isso é que eu penso que temos a mais-valia do conhecimento, temos a mais-valia não só de termos os dossiês dominados, de sabermos avançar com as coisas, temos um grande desafio de poder concretizar os investimentos que estão identificados no quadro de referência prioritária, portanto, no nosso Portugal 2030, e que apontam para mais cerca de 11 milhões de euros de investimento. Muitos dos projetos estão já candidatados a esse Portugal 2030. Há lançamento de concursos que estão a decorrer e só decorrem nesta altura, deixe-me fazer um parênteses, não é por decisão da Câmara Municipal de Carraseda de Anciães, só decorrem nesta altura porque os avisos só abriram nesta altura e, portanto, só agora os podemos candidatar. Temos entre mãos, como já te falei, a consolidação e a execução da nossa estratégia local de habitação, que são mais cerca de 8 milhões de euros em projetos promovidos pela própria Câmara Municipal, e temos aquela intenção que começamos a falar no início da entrevista, que tem a ver com a aposta na água, a aposta na reserva da água, nomeadamente a construção da barragem e da área de regadio, que aos custos de hoje, aos preços de hoje, equivale a um investimento de cerca de 18 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de coisas muito sérias para um concelho como Carraseda de Anciães, que bem precisa destes investimentos para se poder afirmar no contexto regional e nacional. Muito obrigado pela sua presença, João Gonçalves, candidato pelo Partido Social Democrata ao Conselho de Carraseda de Anciães. Neste caso é uma recandidatura e o próximo debate é já amanhã. Reúne os candidatos à presidência da Câmara da Alfândega da Fé. Está marcado a partir das 21 horas aqui na Brigântia e é um debate promovido pela Rádio Brigântia e pelo Jornal Nordeste. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado, boa noite. A Rádio Brigante e o Jornal Nordeste vão percorrer todo o distrito para ouvir todos os candidatos em todos os concelhos às eleições autárquicas. Alfândega da Fé, Bragança, Carraseda de Anciães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Mugadouro, Mirandela, Miranda do Douro,